Boa noite. Está no ar mais um Câmara Aberta. E hoje vamos falar de arqueologia. Falar sobre as pesquisas arqueológicas que estão sendo realizadas no Museu do Palácio Marcos Conder. Para falar sobre este e outros assuntos relacionados à arqueologia aqui no município, nós recebemos o arqueólogo do Museu Etno-Arqueológico de Itajaí, o Darlan Cordeiro. Boa noite, Darlan, tudo bem? Boa noite, Maurício. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer tê-lo novamente aqui na TV Câmara. Fazia tempo que você não comparecia aqui. É, um tempinho já. Que bom que a gente tem sempre novidade. Bom, Darlan, conta pra gente como é que está, em que fase está e o que busca essa pesquisa arqueológica no Palácio Marcos Conder. Então, a proposta do projeto de pesquisas arqueológicas no Palácio Marcos Conder surge exatamente por conta do restauro que o palácio iria sofrer, né? Então, quando se trata de um monumento histórico e tombado, como é o Palácio Marcos Conder, é necessário que se faça um projeto de arqueologia preventiva. É um diagnóstico para se verificar se existem materiais arqueológicos, né, naquele local. Ainda mais que ele sofreria algumas escavações por conta da questão da umidade ascendente. Foi o primeiro passo, né, do projeto de restauro, seria cuidar dessa questão da umidade que o palácio estava sofrendo. Então, precisaria se fazer escavações em todo o redor do prédio e, claro, se existe um sítio arqueológico, se existe material arqueológico ali, esse material seria impactado por conta dessa escavação. E aí, então, nós fizemos um primeiro momento, o acompanhamento, o monitoramento dessas primeiras escavações, e aí surgiram muitos materiais, especialmente fragmentos de louça, de faiança, né, do século XIX, século XX, e que aí nos deu a ideia, né, a certeza de que se trataria de um sítio arqueológico histórico. O Palácio Marcos Conder é de que ano a construção? Então, nós apuramos então com esse projeto de pesquisa arqueológica que o início das desapropriações ali foram na década de 20, né, 1920. Em 1922 ele começa a ser efetivamente construído, as obras têm início, e em 25 ele é concluído e inaugurado. Então tem ali um rico espaço de pesquisa de artefatos de pessoas que viveram ali antes da construção e que viveram por quanto tempo ali a lotação de residências ali? Então, estamos agora nesse processo de análise do material que foi recuperado ali, de toda a pesquisa de campo, porque a pesquisa arqueológica tem uma série de etapas diferenciadas para que a gente consiga ter conclusões, né? O primeiro realmente é fazer essa pesquisa bibliográfica e construir o projeto, depois a escavação, que aí é em loco, onde você recupera o material, registra tudo e começa a ter uma ideia do sentido do que era aquela ocupação, e depois em laboratório, que é o que a gente está passando agora, a identificação desse material, higienização, todo o processo de curadoria para poder então começar a montar o que a gente chama de quebra-cabeças e entender o que acontecia ali, né? O que nós temos de informação inicial é que se tratava, quando o palácio começou a ser construído, de 3 residências. Havia 3 residências ali que foram desapropriadas e demolidas para dar lugar ao palácio. Mas, em função do acervo que a gente encontrou ali, são milhares de peças que nós encontramos, desde louça, material metálico, cerâmica, osso, tem de tudo que você imaginar. A gente então já começou a imaginar que esses materiais, que essa ocupação é muito anterior a essas casas. E isso se comprova, inclusive, com algumas peças que datam do século XIX. Nós temos moedas lá com datação de 1860, 1870, do Império, né, pataca, muita louça, né, que a gente chama popularmente de porcelana inglesa, com datação de início do século XIX. Então, agora com a análise dessas coisas, né, desses artefatos que nós achamos, da comparação da localização espacial dessas peças, de alguns materiais construtivos que nós achamos, é que a gente está começando a montar esse quebra-cabeça e entender. Mas certamente o início daquela ocupação foi do século XIX, antes de 1900. Ou seja, ainda tem, vai além daquelas residências imediatas antes da construção. Exatamente. É isso que a gente está
está apurando também se essas residências que estavam ali em 1920 teriam sido construídas no século XIX e perduravam até 1920, né? Por exemplo, ou se outras estavam ali antes, ou ainda uma outra hipótese que é muito comum em pesquisa de arqueologia histórica em algumas cidades do Brasil, e temos, né, vários outros colegas que já trabalharam dessa forma, era muito comum existir um local que era uma espécie de lixão da cidade, onde as pessoas depositavam as suas coisas ali. Isso é uma hipótese bastante forte, porque se trata de muitas coisas fragmentadas, a gente não achou quase nada inteiro, né? Não se tem peças inteiras, basicamente é muito fragmento, o que daria realmente essa ideia de lixo, e é uma profusão de coisas, desde louça inglesa, que seria uma louça para uma classe social um pouco mais abastada, como material mais usual, mais comum, mais cotidiano, né? Então, possivelmente não fosse só o material dessas casas, mas sim de um lixão comunitário do bairro. Entre as etapas, são várias etapas dessa pesquisa, mas depois que elas encerrarem, até quando que serão encerradas e depois os resultados, o que será feito dos resultados dela? Então, nós temos todas essas atividades que são realizadas pela arqueologia no Brasil são reguladas por um órgão federal chamado IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, né? Então, nós só pudemos fazer essa pesquisa porque o IPHAN nos autorizou. Nós mandamos um projeto para lá, a Fundação Genésio Miranda Lins, que é a mantenedora do museu e que é onde eu estou lotado, né? Sou funcionário da Fundação. Esse projeto foi encaminhado pela Fundação com a minha autoria técnica e foi aprovado pelo IPHAN. Então, quando o IPHAN te dá essa autorização, que isso é publicado em Diário Oficial, ele dá um prazo para você executar todas as etapas da pesquisa até o final, que a gente chama de relatório final, né? O primeiro prazo foi de 1 ano, né? E isso pode ser prorrogado desde que o técnico, no caso eu, que sou o coordenador da pesquisa, encaminhe documentos para lá solicitando a prorrogação por um ou outro motivo, porque descobrimos mais coisas e gostaríamos de mais prazo, enfim. Esse prazo expirou em outubro do ano passado, nós pedimos a prorrogação porque existe ainda uma análise mais longa, é uma análise que é muito cuidadosa e demorada, e nós temos um pessoal também reduzido, né, para isso. Eu trabalho apenas com uma estagiária acadêmica de História. Você é o coordenador, mas o pessoal que realiza o trabalho são todos funcionários públicos? Não, na hora da Tem pesquisa também. Nós tivemos alguns acadêmicos da Univale que foram cedidos, né? A gente tem uma parceria. Tivemos uma arqueóloga contratada, que é uma exigência do IPHAN, mais de um arqueólogo trabalhar numa pesquisa dessa. Ela ficou por 30 dias trabalhando conosco, é uma arqueóloga independente. Nós temos alguns colaboradores, pesquisadores de outras áreas, o professor Marlos Nibor, que é da Univale, então com esse convênio que a gente fez, né? E alguns outros colegas que trabalham, né, conveniados dessa forma, como uma participação colaborativa, como um apoio de cooperação técnica. Mas em laboratório, hoje, né, no laboratório que fica dentro do Museu Etnoarqueológico, basicamente eu e a minha estagiária, que é a acadêmica de História, Ellen, né? Então, aí isso traz um pouco mais de lentidão. Então, nós pedimos uma prorrogação desse prazo para outubro deste ano a gente concluir as pesquisas com os relatórios finais. E após isso, como você perguntou, a ideia é que tudo isso seja publicado, são apresentados em congressos. Agora mesmo nós pretendemos participar de congressos em maio e outubro relacionados à arqueologia para apresentar os resultados parciais disso. Isso é uma prática comum, deve-se comunicar à comunidade científica o que está se fazendo, né? E aí, posteriormente, isso ser publicado ou num livro ou no próprio Anuário de Itajaí, que é uma publicação periódica da Fundação. As pesquisas lá não interferem no andamento das obras de ampliação, não tem nada a ver com as obras de ampliação do Palácio? Como eu te falei, se faz arqueologia preventiva, né? Antes do projeto de restauro, o certo, o ideal é que você faça arqueologia preventiva. O que é isso? Nós fazemos um diagnóstico com algumas sondagens para verificar se há um sítio arqueológico, se há presença de material arqueológico. Foi o que aconteceu. Nós descobrimos a presença de material arqueológico, só que o procedimento de restauro já estava em andamento. Isso trouxe uma certa situação problemática, mas que foi contornada porque a gente escavou do lado de fora, a gente foi tentando adequar as etapas de trabalho também do restauro e funcionou.
Porém, a gente deveria ter continuado na parte agora que é o anexo. E isso não aconteceu, foi encerrada a escavação e o anexo está sendo construído. Então, teoricamente, não há nenhum impedimento do andamento desse trabalho de construção do anexo. Nós temos também a questão, você falou em arqueologia, em pesquisa preventiva. A Igreja Imaculada Conceição, ela entra nesse processo? O que nós temos ali naquele lugar? Olha, eu não estou informado a respeito, mas andei até tentando verificar sobre o processo de licitação do projeto de restauro e aparentemente não está contemplada a arqueologia preventiva, o que deveria. É um problema sério, porque se trata de um prédio histórico, o mais antigo da cidade, né? O início da cidade se deu ali, né? Do curato do Santíssimo Sacramento, né? Criado oficialmente, né? A partir daquela igreja, né? Da primeira capelinha que se situava ali. Sabe-se, a cidade inteira sabe que havia cemitério ali, enfim. Tem um conjunto de situações históricas que exigem essa arqueologia preventiva, né? Porque vai acontecer a mesma coisa. Eles vão mexer ali e vai esbarrar com material arqueológico. E aí vai causar um desconforto, vai haver um problema, porque o IPHAN, que é esse órgão federal que regula, que está acima de nós, né? Porque se trata de um ente federal, ele pode embargar essa obra, né? E aí a gente vai ter uma série de transtornos, inclusive financeiros, que quanto mais tempo leva, mais adaptações, né, orçamentárias têm que ser feitas. Então o ideal, até porque ela já está fechada há 2 anos, né? O ideal é que já se faça essa arqueologia agora, essas sondagens, né? Porque não vai interferir no processo. É um trabalho caro ou barato? Seria caro se não tivesse uma Fundação Genésio Miranda Lins e um arqueólogo no município. Como se tem, não sai tão caro. Nós vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. Voltamos com o segundo bloco do Câmara Aberta, que hoje recebe o arqueólogo, servidor público de Itajaí, Darlan Cordeiro. Bom, a gente está falando a respeito da pesquisa arqueológica que está acontecendo no Palácio Marcos Conder e também a gente estava falando a respeito da Igreja Imaculada Conceição, onde seria ideal que tivesse um planejamento preventivo de pesquisa arqueológica. Se chama, na verdade, uma pesquisa preventiva, é isso? Você me falou que ainda nada se pensou, levando em consideração que ali é um ponto que marca a gênese de Itajaí. Todo o desenvolvimento do município, quando teve início, surgiu dali. Que consequências a não realização de uma pesquisa arqueológica de prevenção para poder resgatar pode trazer para o resgate histórico no futuro? Então, o que se sabe é que, especialmente o cemitério que existia ali atrás, todo foi transferido, né? Isso é o que se sabe, o que se noticia. Mas nós, como arqueólogos e a ciência da arqueologia, sabe que, já temos comprovação disso, que essa transferência de cemitérios, que é comum em várias cidades, não se dá de uma maneira efetiva, né? Então, óbvio, deve ter muita coisa ali ainda, mas não só isso, né? Nós temos uma igreja que ela foi, o início dela de construção, até onde se sabe, né, historicamente, se dá em 1824, né? É muito tempo atrás, né? Quase 200 anos aí.
e que ela já passou por uma série de interferências, de intervenções, né? E que a arqueologia, nesse sentido, seria muito interessante para estar colaborando com a arquitetura. Por isso até existe um segmento da arqueologia agora chamado de arqueologia da arquitetura, que vai traduzir todas essas interferências, né? Então, se você não atua com arqueologia ali, você pode perder essas referências para sempre. Até porque você vai estar fazendo, né, uma outra intervenção ali e possivelmente destruir esses registros. Então, seria muito importante, seria muito interessante, até para aproximar, né, o cidadão itajaiense dessa história que é tão longa, né, que já tem quase 200 anos. Quando você faz uma arqueologia num espaço público como esse, as pessoas passam, as pessoas olham, as pessoas perguntam, as pessoas veem e começam a ter um sentimento de pertencimento, né? Puxa, isso aqui faz parte da minha história, né? Isso faz parte da gênese, como você usou esse termo muito bem colocado, de tudo que está acontecendo. Hoje nós estamos aqui, mas não foi sempre assim, né? Houve uma construção de quase 200 anos aí para chegar onde chegamos, né? E a arqueologia, assim como a história, tem esse papel fundamental de estar registrando isso, de estar recuperando isso e de estar trazendo esse sentimento. Eu sempre, como arqueólogo, tento trabalhar isso com os meus alunos, com as pessoas que a gente atende lá. Essa sensação de pertencimento, não é porque tem 200 anos que não pertence a nós, pertence sim, é a nossa história, é parte do nosso passado sim. Então eu considero de extrema relevância e de extrema importância para a história dessa cidade que a gente consiga fazer uma intervenção arqueológica ali. E você acredita que há muitos desafios para, independente da gestão política do Poder Executivo e também do Poder Legislativo, a partir de 2016, eles vão ter muitos desafios para se comprometer com essa preservação e resgate, buscar esses projetos, buscar recursos para poder preservar? Olha, Maurício, sempre foi, porque tem que ter comprometimento. Sempre foi um desafio muito grande político a questão da preservação do patrimônio, porque você esbarra em questões relacionadas a dinheiro, né, a especulação imobiliária, né? Eu fui presidente do Conselho de Patrimônio por um tempo e é um sofrimento, é muito difícil nós sermos técnicos, né? Sabemos da importância que um imóvel tem em termos financeiros. Às vezes a família, né, que é proprietária daquilo ali depende daquilo ali e realmente é um desafio você conseguir aliar o histórico com o atual, né, com a modernidade, com o desenvolvimento de maneira sustentável no sentido de você preservar a história. Mas não é impossível, né? Existem uma série de mecanismos, alguns inclusive criados por nós aqui no município, que nós estamos muito à frente de outros tantos municípios nesses mecanismos de preservação. Nós temos um fundo, por exemplo, criado, e isso se desenhou durante a minha gestão no Conselho de Patrimônio, de um fundo criado exatamente para facilitar essa recuperação, essa manutenção, preservação de patrimônio histórico, né? Então, por exemplo, né, você está com a chamada taxa de potencial construtivo, né, que seria, traduzindo, né, de uma maneira mais rápida, uma pessoa que é dona de um imóvel que é tombado, né, pelo patrimônio histórico, que ela não pode destruir, não pode derrubar, não pode, né, teoricamente, danificar aquilo ali, ela pode fazer uso, né, e por conta dela não ter esse poder de derrubar e construir um prédio, por exemplo, ela tem autoridade para vender esse potencial construtivo para uma empresa, uma construtora que queira construir um prédio onde o plano diretor, né, permite apenas 5 andares, por exemplo, ela vende 2 andares, né? São fictícios isso, mas isso é o que chama, mais ou menos isso, né, para traduzir, e aí então ela teria um recurso, né, um dinheiro, uma valorização desse imóvel dela, nesse sentido, né? Então, existem mecanismos, sim, já testados, utilizados e realizados em uma série de lugares, né? E é possível fazer, sim, o desenvolvimento e preservar, né? É possível. Agora, realmente tem muito a ver com vontade, mas tem muito a ver com conhecimento também, né? A gente que trabalha com memória, com história, né, percebe que a questão educativa, a questão informativa
né, é muito importante para que as pessoas se apropriem disso, né? Quando eu falei da questão da escavação ali na igreja, que vai ser uma coisa pública, as pessoas vão passar e vão sentir, se apropriar, é exatamente isso. Elas não conhecem isso, né? E é o meu dever, enquanto profissional da área, transferir esse conhecimento, participar desse conhecimento. E muitos dos nossos legisladores, muitos dos nossos políticos também não têm esse acesso, né? A gente sabe disso. Então, não é nem que eles não tenham muita vontade, às vezes falta um pouco da informação. E esse é o meu papel enquanto profissional da área, eu acho que deve ser de todos nós, né, profissionais da área, maximizar, ampliar essa rede de informação para que as pessoas reconheçam isso e realmente, puxa, vale a pena fazer, dá para fazer. A gente vê que, até pelo exemplo de cidades europeias e alguns exemplos na América do Sul também, nos Estados Unidos eu acredito que também tenha isso, muito desenvolvimento, mas a preservação está sempre presente. Sempre presente. Os prédios, os arranha-céus não são erguidos onde há um plano diretor eficiente que possa atender o crescimento, o desenvolvimento, sem prejudicar a história e a identidade da cidade, porque está muito ligado também com toda a questão da convivência das pessoas com a cidade, com a identidade. Exatamente. E a gente percebe muito isso em Itajaí. Eu não sou daqui, eu sou carioca, mas eu percebo assim, muito essa tradição das famílias, né? O meu avô era fulano. Isso a gente perdeu um pouco no Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu sou, porque é uma cidade gigante de um monte de gente. Mas aqui, por se tratar de uma cidade um pouco menor e que tem uma história tão recente, né? E que tem essas famílias que perpetuam-se aqui, isso é muito arraigado aqui. Então, e os prédios, o monumento físico, né? A gente fala muito de patrimônio material e de patrimônio imaterial, mas o patrimônio material é aquele que você visualiza, que você toca, né? E que te aproxima cada vez mais. Quantas vezes a gente entra, e eu até tenho alguns alunos que relatam isso para mim, entram numa casa de 100 anos, de 200 anos e viajam, né? Ficam imaginando, puxa, o que aconteceu aqui, as pessoas que viveram aqui. Então, o patrimônio material arquitetônico, especialmente, além da beleza dele, ele consegue te trazer essa memória sentimental, né? De você perceber a sua história ali, né? Então, é interessante a gente manter essa preservação em função disso, do que você falou, a identidade cultural, né? De um povo. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Até já! A Câmara de Vereadores de Itajaí está se renovando. Muita coisa está sendo feita. Nova dinâmica do regimento interno, implementação de comissões para análises e julgamentos, redução de custos e prestação de contas para dar mais transparência. Os servidores vão realizar cursos técnicos para ter ainda mais qualificação. Este é um trabalho da nova gestão da Câmara de Vereadores de Itajaí, fazendo reformas administrativas para um futuro melhor. Voltamos com o terceiro e último bloco do Câmara Aberta. Hoje a participação é do arqueólogo Darlan Cordeiro. Bom, Darlan, agora vamos falar um pouquinho do local onde você trabalha, onde você ajudou a erguer, que vai fazer aniversário no mês de junho. Vai fazer 6 anos, é isso? 6 anos de inauguração, 25 de junho. Do Museu Etnoarqueológico de Itajaí. O que representa ele, o que ele conseguiu já representar no município nesses 6 anos? Além de ser, né, um órgão de preservação da memória, e aí a memória muito antiga, porque a gente está falando de pré-história, nós temos acervo ali com 5.000 anos de antiguidade, né? Além de ser esse órgão que fomenta a pesquisa arqueológica, etnográfica, que preserva esse acervo, ele é um equipamento cultural. Temos algumas imagens, o prédio localizado no bairro Itaipava. E vai passar mais algumas imagens, pode continuar. Então, a gente vendo as imagens já percebe que ele é um equipamento cultural único ali naquela região, né? Quando nós pensamos o museu,
que ainda era zona rural, dentro do plano diretor, aquela área de Itaipava ali, né, ele era o único primeiro equipamento cultural que nós temos ali. Porque além dele ser um prédio, né, que abriga exposição museológica, acervo museológico, laboratório científico, ele também tem uma área de lazer gigante, né, enorme, onde a gente realiza desde então uma série de atividades culturais, associadas sempre à proposta do museu, né? E quando a comunidade também pede. Então, e continua sendo até hoje, há 6 anos, né, o único equipamento cultural, né, desse porte ali naquela região. Então, assim, saindo do centro da cidade, né, atravessando a BR, ele é o único equipamento desse nível. Nós temos uma praça super bonita ali, que as pessoas frequentam. Nós temos uma área com aquelas atividades esportivas, com aquela academia ao ar livre, né? Então, ele tem uma importância para o bairro e ali para aquela região toda, né, que quando a gente pensou o museu, a gente não imaginava que ele teria essa dimensão, né? Só que isso, a gente falando de maneira comunitária, né? Quando a gente fala de um espaço relacionado à educação, por exemplo, ele também ganha uma força muito grande, porque a concentração das atividades educativas em termos de museu, né, que museu já há muito tempo é encarado como um território educativo, né? Não só mais um espaço onde você contempla e vê coisas antigas, mas onde você aprende, né, que essas coisas antigas fizeram parte da sua história em algum momento, de alguma área de atividade, né? Hoje ele tem esse caráter educativo. Hoje, que eu digo, há mais de 20 anos, né, com a educação patrimonial. E nós implantamos isso nesse museu. Então, é um outro equipamento onde as escolas do município e de fora do município, nós já recebemos escola de outros estados, frequentam, procuram para justamente conhecer essa história, né, que era desconhecida até então, né, dessas áreas rurais do município, da arqueologia dessa região aqui, dos povos sambaquianos que viveram aqui, né? Então ele se transformou num equipamento extraordinário que agrega uma série de valores, né, não só do que era o objetivo principal, que era tratar da arqueologia, mas da educação patrimonial, da etnografia, de oficinas que a gente tem lá de boi de mamão, de folclore, né? Então, e é um dos poucos equipados com laboratório de arqueologia. O laboratório funciona? Funciona, eu estou à frente do laboratório, é um laboratório muito bem equipado, apesar de um pequeno tamanho, né, em termos de físicos, mas ele é muito bem equipado com todos os equipamentos que a arqueologia precisa para uma análise do material arqueológico, né, com a climatização adequada ou quase adequada ao que seria o essencial, em vista de outros tantos laboratórios que a gente vê. Nós já tivemos visita técnica daquele órgão que eu falei no início, o IFAM, né, de técnicos do IFAM que ficaram muito surpresos com os nossos equipamentos, né? Nós temos microscópio digital, nós temos microscópio de bancada, impressora 3D, enfim, uma série de equipamentos que muitos laboratórios não têm. Quando se fala museu de etnografia e arqueologia, como podemos entender assim a questão etnografia? Ele estuda povos e costumes e modos de vida de todas as civilizações que passaram pelo local ou pela localidade Itajaí, Vale? No nosso caso, a gente foca nessa região de Itajaí, né? Quando a gente fala, principalmente de arqueologia, de etnografia, a gente não pensa muito em território físico delimitado, né? Quando, por exemplo, eu falo de arqueologia de Itajaí, que a gente fala de sambaqui, os sambaquianos habitaram todo o Brasil, né? Então eu não posso fazer um recorte fechado sobre os sambaquianos de Itajaí. Eles são o alvo, mas outras tantas pesquisas na região têm nos interesse também, porque vai falar do mesmo grupo étnico, né? E quando se fala também de etnia mais recente, né, a gente fala dos índios, por exemplo, que habitaram por aqui, os Xoclém, os Guarani, e eles não habitaram só Itajaí, eles habitaram todo um outro território que, para nós que trabalhamos com essa parte científica, esse território delimitado pela política, né, administrativa, não nos interessa, né? Não é o município de Itajaí, é a região, é o território onde esses grupos ocupavam. Então, por isso, a nossa pesquisa sempre extrapola, né, desde que haja uma identidade cultural. Quando a gente fala, por exemplo, de uma pesquisa etnográfica sobre engenhos de farinha,
o foco seria os engenhos de farinha que existiram em Itajaí, mas a gente vai tratar de uma regionalidade, de uma cultura regional, né? Nós vamos ver que outras culturas, né, que outros grupos, que outras comunidades aqui da região tinham o mesmo tipo de atividade para fazer esse estudo, né, que é muito mais abrangente do que o território exclusivamente de Itajaí, né? Então, quando se fala de ciência, de pesquisa etnográfica, pesquisa arqueológica, essa coisa do território delimitado geograficamente, para a gente não existe. Entre o acervo veio algum material de bombinhas, encontrado em bombinhas, são 72 esqueletos humanos, é isso? 96, a gente refez ali a pesquisa do acervo e conseguimos identificar 96 esqueletos, né? É bastante coisa. Então, um dos convênios que nós fizemos para a criação desse museu, né, foi exatamente à época, em 2003, com essa pesquisa que estava sendo realizada em Bombinhas. Tratava-se de uma pesquisa que a gente chama de arqueologia de contrato. Um imóvel ali à beira-mar de Bombinhas foi comprado por uma construtora que ia fazer a edificação de blocos de apartamento e descobriu-se que havia um sambaqui gigante ali dentro. Então, contratou-se uma empresa de arqueologia de Florianópolis e, voltando ao órgão IPHAN, para a autorização dessa pesquisa era necessário que uma instituição científica recebesse esse acervo, porque a empresa que é contratada, o arqueólogo que faz, ele só faz a pesquisa e tal, e esse material tem que ser destinado a algum local, né? Especificamente um museu, de preferência. E aí, como o nosso museu estava nascendo e a Fundação Genésio Miranda Lins já era uma instituição de salvaguarda de material histórico, nós fizemos esse acordo, esse convênio, e aí então o museu nasceu e recebeu esse acervo dessa pesquisa de 2013 e 2004, que tem assim mais de cerca de 100 mil peças arqueológicas dentre os 96 esqueletos. O museu atende de que horário a que horário? Então, conforme agora esse horário da prefeitura, de 12 às 18 horas, de terça a sexta-feira. Segunda-feira ele é fechado para manutenção e aos sábados de 14 às 18. Visitação gratuita e orientada. Visitação gratuita e orientada. Porém, escolas podem agendar também na parte da manhã e no período noturno. Nós fazemos agendamento, né? Nós fazemos atendimento específico para EJA, por exemplo, universidades que só podem ir à noite. Eu atendo lá e alguns outros colegas também. A gente faz o atendimento ou noturno ou matutino, caso a escola necessite também. Darlan, você também tem um livro que você escreveu já no ano de... 2005, ele foi publicado em 2006. 2006, fala sobre conhecendo arqueologia. Qual foi a proposta que você, a intenção sua na confecção do livro e para que ele pode ser útil hoje? Ele nasceu, na verdade, de uma série de apostilas que nós criamos para um curso de extensão universitária que me foi oferecido ali na Unifeb, né, em Brusque. Então, eu fui convidado para lecionar nesse curso, criar o curso, eu criei e depois fizemos um segundo módulo, né, que foi um sucesso, os dois. E aí, por conta da criação das apostilas, que eu tive que criar tudo para o curso, eu achei que seria interessante, ficou muito rico o material que eu pesquisei e achei que seria interessante traduzir isso num livro, porque essa extensão não era para arqueólogos, era para pessoas que não conheciam arqueologia, né? Por isso o nome Conhecendo Arqueologia. E ele acabou se transformando num livro, voltando àquela conversa que eu tive com você inicialmente, que a gente precisa passar essas informações. Então, o objetivo desse livro é trazer de uma maneira fácil e inteligível para qualquer público informações gerais sobre a arqueologia. Não só a arqueologia brasileira, mas a arqueologia mundial. Como nasce, o que é, quais as teorias, como é o trabalho do arqueólogo, quais os achados mais importantes, né, no Brasil. Enfim, ele tem um sentido meio de enciclopédia. Inclusive, você pode ler ele de trás para frente, do meio para trás, porque ele é dividido em tópicos. Você escolhe o tópico que você quer saber um pouco mais e ele vai te informar. Está disponível nas bibliotecas públicas aqui do município. Quando a gente fez ele através da Lei de Incentivo Municipal e com patrocínio da Brasfrigo, que foi quem financiou, né, através da Lei de Incentivo, nós distribuímos para todas as escolas do município e para a universidade também, para a biblioteca pública. Acredito que em todos ainda tenho. E eu tenho alguns exemplares, lá no museu nós temos. Quando recebemos visitas, eu distribuo gratuitamente, enfim, sempre assim.
Nosso tempo se esgotou, Darlan. Muito obrigado pela participação aqui no programa Câmara Aberta e nós desejamos um excelente trabalho para vocês lá no Museu Etnoarqueológico aqui de Itajaí. Eu que agradeço mais essa oportunidade de divulgar um pouco do meu trabalho e divulgar o que é esse Museu Etnoarqueológico. É um equipamento cultural, científico importantíssimo do município de Itajaí, né, que foi criado pela administração pública municipal, é mantido pela administração pública municipal de uma maneira muito cuidadosa. Vão visitar porque é um espaço lindo, é um espaço que traz muita educação, muita informação e muito acolhimento, que a nossa equipe lá é extraordinária. Obrigado. E o Câmara Aberta de hoje fica por aqui. Para todos, uma boa noite e até a próxima.